Olá, eu sou Letícia Moreira, analista de licitações pela Listar Digital. Tenho a honra de recebê-los hoje para debater um tema muito importante: diligência nos processos licitatórios. Para conversar comigo hoje, eu tenho a honra de convidar a doutora Tatiana Camarão e o professor Paulo Reis, para que a gente possa debater esse assunto. Boa tarde, pessoal. Por favor, apresentem-se aos nossos inscritos. Boa tarde. Tudo bem, Tatiana? Professor, tudo bem? Olá, professor. É porque não foi combinado, né? O pessoal que está assistindo vai ver que é bem espontâneo, né? Vamos lá, professor. Pode ir. Eu sou o professor Paulo Reis, sou engenheiro civil, sou advogado, sou professor e especialista, consultor em licitações e contratos, tanto da administração direta como da administração indireta. Eu sou a professora Tatiana Camarão, sou consultora, também professora de licitações e contratos e sou também diretora institucional do Instituto Mineiro de Direito Administrativo de Minas Gerais. Isso aí. Tô com feras hoje para a gente conversar. Pessoal, antes da gente introduzir o assunto do vídeo de hoje, a gente teve uma pergunta de um internauta a respeito de um episódio que nós gravamos anteriormente, na possibilidade de dispensa de licitação por valor, o inciso 2 do artigo 75. Houve o questionamento se era possível, por meio de regulamentação, os municípios realizarem algum tipo de alteração nos valores definidos legalmente. Tem essa possibilidade? Como que a gente pode interpretar esse tipo de situação? Professor, o senhor pode iniciar e eu emendo. Bom, eu sou do tempo da 8666, 1993 eu comecei licitações diretamente em 1993, e naquele tempo, eu confesso a vocês que era muito mais fácil, nós tínhamos uma lei nacional. Era uma lei só, que tinha as normas gerais, ninguém discutia o assunto, todo mundo aplicava. Fomos evoluindo para a correta interpretação das disposições da Constituição e verificamos que Estados têm poder de forma complementar, legislar sobre licitações e contratos. Então, hoje nós temos um texto básico. A Lei 14.133 é uma lei nacional, sem dúvida, embora seja lei federal especificamente, ela é uma lei nacional, mas ela não é, em todos os seus artigos, absolutamente inalterável para estados e municípios. Então, no que toca aos valores de despesa de licitação, eu vejo como absolutamente vedada a possibilidade dos municípios e estados aumentarem esse valor. Eu acho que a Lei 14.133 trouxe um limite. Reduzir o valor, eu entendo que seria possível, sim. Através de uma ação própria, uma lei municipal, uma lei estadual, entendo que seria possível. O que eu não consigo entender é qual seria, e talvez a Tatiana, inclusive, possa me ajudar nesse aspecto, qual seria a vantagem de reduzir. Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração que quando a lei fala em dispensa de licitação, a licitação é dispensável. A lei não está proibindo fazer licitação. A lei está apenas dando uma alternativa à administração pública de não realizar a licitação em algumas hipóteses em que, na visão primeira do legislador, a realização de uma licitação não seria vantajoso, ou por valor, ou por uma situação específica de uma emergência, uma licitação anterior fracassada, etc. Mas a lei não está dizendo que você é proibido de fazer licitação. Ao contrário da inexigibilidade, ali sim é absolutamente vedado fazer licitação por um princípio básico. Não há como colocar propostas em confronto. E licitar é colocar propostas em confronto. Se isso não é possível, não se fala em licitação. Mas na dispensa é possível colocar propostas em confronto, sim. Então, ainda que o limite seja 60 e poucos mil reais, hoje na Lei 14.133, digamos que o prefeito, sei lá, vou brincar aqui um pouquinho, teve um surto e resolva aqui um processo de 30 mil reais, ele quer que licite.
Nada impede que isso seja feito. Ele determina internamente, através de um ato interno, que tem que fazer a licitação naquele processo específico. Então, esse é o primeiro passo para eu não ver vantagem em reduzir numa lei própria o limite. O segundo aspecto que eu queria analisar, para que a Tatiana complemente a análise posteriormente, é o seguinte: digamos que um prefeito, um governador, resolva diminuir o valor. Hoje é 60 e pouco, o prefeito diz 40 mil. Acima de 40 mil tem que licitar. Apareça um caso específico de 45 mil, em que ele queira não licitar por algum motivo, ele fica amarrado. E para que ele ficou amarrado? Se ele quer que os casos até 40 mil reais sejam dispensados e a partir daí seja licitado, ele estabeleça isso por uma ordem interna. Eu quero que licite. Porque eu preciso de uma competição. Nós temos competição, a própria lei estabelece a possibilidade de uma competição na dispensa da licitação. Então, se for alguém que acha que realmente isso é necessário, que o faça. Mas eu não vejo nenhuma vantagem, pelo menos na análise que já fiz em relação ao assunto, na possibilidade de estados e municípios reduzirem o valor. Acho possível, legalmente possível, mas acho que seria até desvantajoso. Não vejo vantagem alguma em fazê-lo. Como é que você vê isso, Tatiana? Eu concordo com o senhor, em todos os aspectos que foram colocados, e vou além. Eu acho muito complexo quando a gente está iniciando a utilização de um normativo, de uma nova regulamentação, tomar medidas sem testagens. O que acontece? Nós não temos nem dados para poder tomar uma medida, que é uma medida de abaixar a régua de limite. Qual é a nossa justificativa para podermos estabelecer uma régua menor dada pela lei? Qual a vantagem, qual o benefício dessa medida? Então, nós precisamos, primeiro, utilizar da lei, aplicar a lei e, a partir de dados, de evidências, tomar medidas no sentido de alterar o que foi pensado pelo legislador ordinário. A questão da tomada de uma decisão em cima de uma ideação, de uma querência, de achar que é mais vantajoso, isso não deve ocorrer na administração pública. Toda tomada de decisão ela tem que ser pautada em dados e evidências. Se não tem dados e evidências para a tomada de decisão, então vamos produzir os dados para que esse movimento seja retroalimentado dentro da administração e a gente defina, então, para uma valoração menor do que estipulado pela lei. O nosso país é engraçado, né, Tatiana? Ficamos 30 anos dizendo que a Lei 8666 não servia para nada. Era horrorosa, só atrapalhava. Tudo bem, 2021, 1º de abril de 2021, nova lei pode aplicar imediatamente, eficácia imediata. Puxa, como é que eu vou deixar de aplicar a 8666? Meu Deus do céu! Aí veio, limite de dispensa da licitação, ficou amarrado em 18 mil, não sei quantos anos. Todo mundo brigava, que absurdo, né? Eu tenho que fazer 20 mil reais, eu tenho que fazer licitação. Aí o legislador veio e não foi à toa, foi a partir de estudos, elevou esse valor. Porque esse valor pode estar muito alto, por que eu não baixo? É engraçado o nosso país, né? É porque o custo transacional não compensa rodar uma licitação. Essa pauta é tão importante, é isso. Perfeito, ficou assim mais do que esclarecido. Tenho certeza que vamos sanar a dúvida de quem fez esse questionamento, pessoal. Agora, para a gente introduzir no assunto do episódio de hoje, uma questão que tem sido muito debatida entre os agentes de contratação é a possibilidade de realizar diligências em um certame, tá? A gente tem alguns artigos de lei que citam essa prerrogativa. Eu vou citá-los aqui. E depois eu gostaria que vocês nos trouxessem informações sobre a aplicação dessa medida, se tem limitações, como que a gente pode visualizar esse aspecto, tá? Então, a gente tem o artigo 42, o parágrafo 2º, em que a administração poderá, nos termos do edital de licitação,
oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar o contrato. Nós temos também o artigo 59, seu parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligência para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Temos também o artigo 64, que vai trazer o seguinte: após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para, inciso 1, complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Inciso 2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Então, a gente tem essas previsões legais que trazem aí a questão de realização de diligência. Tem algum limite para essa medida? Como que pode ser interpretado por um setor de licitação a aplicação desse tema, dessa questão da diligência no certame? Eu vou iniciar aqui, professor, e a gente vai discutindo. É interessante, sabe, a diligência trabalha a favor do agente de contratação, trabalha a favor do gestor e fiscal de contratos. Inclusive, na gestão e fiscalização de contratos, a gente chama de due diligence, fazer uma devida diligência para poder aferir e acompanhar e monitorar a contratação. Então, a diligência, ela sempre trabalha a favor da organização. Se eu fosse agente de contratação, eu ia me utilizar, sempre que possível, da diligência, porque é por meio da diligência que a gente faz as comprovações, que a gente confirma as nossas dúvidas, que a gente elucida aquelas questões que estão pendentes. Então, a diligência é uma ferramenta muito interessante colocada à disposição do agente de contratação, de todos os atores das contratações. E eu fui anotando aqui o que você colocou de dúvida e dispositivo da lei, começando aí com o artigo 42, parágrafo 2º, não é isso que você citou? Isso. Que fala da questão da diligência por meio da amostra e do protótipo. Eu acho que é importante a gente até começar aqui conversando e esclarecendo a diferença de amostra e protótipo. Amostra é produto de prateleira, protótipo é uma solução que você vai precisar que o licitante te dê ali literalmente, né, uma prova de que ele vai conseguir fazer o que você pediu e você vai comprovar que está de acordo e autorizar que ele produza. Então, a amostra é produto de prateleira. Então, eu quero um caderno eu tenho em qualquer lugar. Agora, eu quero um caderno com a logo da Licitar Digital. Não tenho em qualquer lugar, vou ter que mandar fazer. Então, aí eu tenho o protótipo que vai ser apresentado antes da formalização ali do contrato, para a gente poder autorizar a confecção. Então, isso é só para iniciar. E por que isso é importante? Porque é uma forma da gente aferir a conformidade do objeto que a gente está solicitando, ou seja, o descritivo, a especificação, se ela está aderente ao que está sendo entregue, e também para nós verificarmos a qualidade. Então, é importante a gente solicitar amostras ou protótipos. Quando eu falo até de amostra, eu tenho uma preferência pela pré-qualificação e pode ser objeto de outra conversa nossa, mas são diligências no sentido da gente poder confirmar aí a conformidade da especificação do objeto e a qualidade dessa especificação do objeto. Então, é uma diligência colocada à disposição. Já o protótipo, o artigo, o 59, fala da execuibilidade da proposta. Por que é importante? Porque nenhuma decisão ela é absoluta. Eu não posso te dizer que a tua proposta é inexequível, a sua proposta... Se você não tiver ofertado a condição de me comprovar que você consegue executar. Eu já vivenciei, professor, uma situação muito interessante, porque eu tinha um fornecedor que ele estava ali com móveis que ele não conseguiu fazer, a gente fala desova, né? Não conseguiu vender, e ele precisava
tirar os móveis para uma nova coleção. Então, ele ofertou preço que seria para ele de custo, mas ele pelo menos não iria perder aquela venda, e ele estava bem abaixo na época do que os preços ofertados. Mas para a gente ali foi necessário que ele comprovasse por que ele estava e confirmasse: eu dou condições de entregar nessas condições postas na minha proposta comercial. Isso já é um entendimento que já vem já consagrado de que não há uma decisão assim, uma oferta que não tem ali uma possibilidade de ser comprovada de forma diferente do que a gente está a julgar, porque o julgamento não é absoluto. E, por fim, aqui a questão do artigo 64, dos documentos habilitatórios, eu acho que esse expediente é importantíssimo. E por uma razão simples: às vezes você entrega o documento precisa tem questionamentos feitos pelos concorrentes, ou há uma dúvida no descritivo do documento, ou há uma situação vivenciada de uma greve branca que não foi anunciada. Você tem tantas circunstâncias que estão ali a circundar, inclusive, aquela licitação, que vale a pena serem verificadas antes de uma tomada de decisão de exclusão, que é uma medida extremamente severa, ou de retirada, que a gente diminui a nossa competitividade, e, por isso, utilizar do expediente da diligência. Então, acho que, como eu disse, são movimentos que trabalham a favor do agente de contratação e do pregoeiro. É importante que eles tenham essa ciência. Fundamental, Tatiana, você foi muito feliz. A diligência é extremamente favorável à administração pública. Eu trabalhei em licitações ainda com o decreto 2300, eu sou um pouquinho mais velho que a Tatiana, né? Você já deve ter observado. Eu era bem garoto ainda, trabalhei com o 2300, o decreto 2300, e depois mais diretamente a partir de 1993, com a Lei 8666, eu fiquei 10 anos comandando licitações. Eu fiquei muita diligência. E muita diligência exatamente no sentido que a Tatiana falava. Por exemplo, uma coisa que eu brigava sempre, até bem antes do TCU se manifestar, como hoje em dia se manifestou pacificamente em relação ao assunto, a questão da inexequibilidade de preço. Eu sempre perguntava, como é que eu vou dizer que a pessoa não tem condições de fazer? Porque não vai ter lucro. Bom, se não vai ter lucro, vai ter prejuízo, o problema é dela. É uma ciência, mercancia é uma ciência. Eu não sei se a Tatiana especificamente, mas eu não entendo nada de mercancia. Eu não sou negociante, mas quem participa da licitação sabe. A Tatiana falando ali, eu estava me lembrando de algumas situações que eu vivenciei lá nos anos 90, viu, Tatiana? Portanto, veja quanto tempo atrás. Era uma licitação para a contratação de um provedor do site, nosso site, na internet. E a nossa estimativa de custo era R$3.000 por mês. 3.000 é uma fração, eu estou arredondando, porque não vale a pena trabalhar com a fração. A nossa estimativa de custo era R$3.000 por mês, que era o valor que nós estávamos praticando no contrato então vigente, que ia acabar. O contrato ia acabar, não podia ser renovado, prorrogado. Nós tivemos então que fazer uma nova licitação. Você sabe por quanto eu contratei esse serviço, Tatiana? R$180 por mês. Absurdo, o camarada baixar de 3.000 para 180. Não, ele não baixou de 3.000 para 180, ele foi obrigado a baixar, porque o segundo colocado estava com 185. Ele ganhou por R$5 por mês. E claro, como é que eu ia aceitar isso pacificamente? Ou dizer para ele, você não tem condição, vou desclassificar e jogar fora uma proposta mais vantajosa. Ou, inversamente, dizer para ele, tá aprovado. E se não der certo depois? Solução, diligência. Meu amigo licitante, através de uma diligência, em 24 horas, me prove que você tem condições de fazer por R$180 por mês. E ele provou. Ele demonstrou que tudo que nós exigíamos em termos de equipamento, em termos de estar no ar 24 horas por dia, ele me disse, olha, eu já sou um provedor da internet,
Apenas vocês serão agregados como mais um cliente. Então, eu já atendo os outros clientes com todos os equipamentos que vocês exigiram, no break e um servidor com uma capacidade X, etc. Eu fiquei, me disse ele na diligência, isso formalmente, me disse ele na diligência, eu fiquei na dúvida, eu ganhava 180 mil reais, 180 reais por mês, ou eu ganhava zero, mas eu tive uma perda muito grande, porque eu trabalhava numa estatal muito famosa aqui na minha região. Então dizia ele, eu vou ganhar dinheiro dizendo que eu sou o provedor da internet da estatal. Eu vou ganhar outros clientes. Então veja como é que eu esclareci isso através de uma diligência. Diligência para amostra. Eu nunca gostei de pedir amostra, viu, Tatiana? Sabe por quê? Eu sempre dizia o seguinte, eu não sei analisar a amostra. Exatamente. Por isso eu falei de pré-qualificação. Exatamente, você foi perfeita. Então, por exemplo, eu recorria a quem sabia para fazer a definição do objeto, eu fazia os editais. Então, eu recorria muito ao Inmetro, por exemplo. Então, eu especificava, a caneta tem que ter tinta com composição química de tal maneira. Como é que eu ia saber se a composição química era aquela ou não da amostra? Então, o que eu exigia? Um laudo. Mas eu exigia o laudo através de uma diligência. Converti o julgamento em diligência, meu amigo, me apresente um laudo provando que o material que você está me oferecendo atende integralmente o edital. Então, a diligência é fundamental. O agente de contratação inteligente, ele não pode deixar de usar a diligência. A Tatiana fez uma colocação que é perfeita. Você tomar uma decisão sem diligência, uma decisão de primeira mão, você corre um risco muito grande de errar. E corrigir o erro depois é um trabalhão, né, Tatiana? Eu sempre gosto de dizer nos meus cursos que nos meus 10 anos diretos em licitação, eu respondi 31 mandados de segurança e ganhei todos. Mas por que eu ganhei todos? Porque eu era o bonzão, porque eu era o craque? Não, porque eu tinha muito cuidado quando eu recebi uma impugnação edital, quando eu recebi um recurso, uma licitação, eu convertia numa diligência. Espera aí, vamos parar aqui o processo. Deixa eu fazer uma diligência, esclarecer o assunto, e aí, se eu não tinha razão, eu tranquilamente dizia, eu estou errado. Então eu tinha muito cuidado ao tomar uma decisão. Quando eu tomava a decisão, eu já tinha me calcado muito bem. E eu fiquei muito feliz nesse assunto de diligência, sabe, Tatiana? Quando, ainda na época da Lei 866, porque a Lei 866 também falava em diligência, lembra, né? Sim. E praticamente a redação era a mesma do artigo 59 da nova lei. A administração poderá instaurar diligência. E teve uma decisão do TCU que eu achei sensacional, já antiga, acho até que eles já repetiram essa decisão agora com a nova lei, mas eu estou me referindo lá à antiga, em que o TCU disse, olha, muito embora a lei literalmente diga que a administração poderá instaurar diligência, isso torna-se um dever-poder, não é uma simples faculdade, a diligência é obrigatória. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida para esclarecer algum ponto fundamental na sua licitação. E quem é que não tem dúvidas? Então, estou plenamente de acordo com a posição da professora Tatiana. Perfeito, pessoal. Doutora Tatiana quer fazer algum apontamento, alguma observação aí? Eu acho interessante essa questão das diligências em geral, porque elas até internamente a gente deve fazer muitas diligências. Quando vai consultar a área técnica, porque não recebe o nome de diligência. Vou diligenciar uma área técnica, vou diligenciar um órgão técnico, isso tudo é diligência, ou seja, eu não tenho estopo, eu não tenho material, eu não tenho como tomar uma decisão porque eu não conheço, porque eu não tenho as informações, eu não tenho o conhecimento técnico, eu não tenho essa habilidade da avaliação, então eu vou me amparar em quem tem. Por isso que é interessante utilizar dessa medida. Não é uma questão hoje que trabalha como mais um dever, eu vejo assim, com mais uma blindagem ao pregoeiro, ao agente de contratação.
de dirigenciar para que eles possam, portanto, tomarem decisões seguras. Como disse o professor, o que não se encontra é diferente, né, do processo judicial, que não está nos autos, não está. Então, a gente precisa colocar nos autos do processo, a gente precisa mostrar para quem vai fazer a leitura do processo o cuidado, ali, né, que não foi tratado com descaso aquela decisão, muito antes, pelo contrário, que todas as medidas foram tomadas para efeito de decidir com relação ao que está sendo questionado. Eu acho que é isso. É a gente ter aí essa questão, e com relação, lembrei aqui um caso engraçado, porque como é que essa... E, Letícia, eu quero até propor por um novo tema aí das nossas conversas, a questão de voltar com a amostra. Outro dia eu cheguei num município e estavam 2 servidores fazendo circo. E aí eu perguntei, ele estava ali contratando material de escritório, eu perguntei o que ele estava fazendo, eles falaram testagem de amostra. Eu falei, como assim? Essa aqui tem 2 horas que eu estou vendo, essa dura. Ou seja, nós não temos, na maioria das vezes, a menor condição de analisar a amostra. É dar áreas de legalidade para algo que não está sendo feita de forma correta. Então, e isso é interessante porque na medida em que essa aqui está boa e fazendo da forma que não é a correta, eu estou legitimando um produto ruim. Por isso que o fornecedor não questiona. Quem é o fornecedor questionar se eu mesmo estou falando que esse produto é bom, né? E é isso, a gente está precisando evoluir muito. Então, é só para contar um caso aí, para a gente deixar para a próxima. Aproveitar, Tatiana. Um dos primeiros cursos que eu ministrei foi em São Paulo. E teve uma pergunta sobre questão de amostra, você falou agora e me lembrei. Era compra de copo. E a pessoa, que naquela altura estava começando o pregão ainda, e eu falava que o pregão não pode ser tão complicado, porque se nós tornarmos o pregão complicado, vira a concorrência da vida. E nunca me esqueço, uma participante do curso me disse, professor, às vezes demora muito o pregão. Mas por que, minha amiga, demora muito? Porque eu tenho que examinar a amostra, eu fiz um processo de compra de copo para beber água, e o processo levou 4 meses. E aí eu perguntei para ela, fiquei curioso agora, eu disse para ela, como é que você testa a amostra de copo? Ela disse, professor, eu levava para o meu diretor ver se ele gostava. Eu tenho certeza que a gente tem que fazer um vídeo sobre amostras, porque a gente vai ter muito conteúdo para ajudar, na verdade, né, os nossos telespectadores que estão aí à frente da administração pública. Inclusive, eu tenho certeza que agora, eles que tinham dúvidas sobre como aplicar diligência, sobre como instaurar uma diligência, depois desse vídeo vão sair com a certeza de que eles devem instaurar diligências e de que é uma ferramenta, é uma previsão legal que está aliada, né, ao trabalho, que vai realmente favorecê-los ao longo do certame. As pessoas às vezes têm medo, é a palavra mesmo, uma cultura de medo de aplicar o que a lei traz de benefício, que às vezes fica muito mascarado, mas que eu tenho certeza que agora todo mundo está muito bem esclarecido. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer. Letícia, você me permite uma observação bem rapidinha. Fique à vontade, professor. É algo que eu ouço muito nos cursos, eu acredito que a professora Tatiana também ouve muito. Quando eu falo em diligência, alguém me diz sempre assim, mas professor, diligência faz o processo demorar, aí o meu chefe fica batendo na minha porta, eu quero terminar essa licitação, como é que eu faço? E eu respondo, não tem outra solução, é planejar a sua licitação. Se você planejar adequadamente, se você fizer um cronograma, eu sou engenheiro, né? Se você fizer um cronograma dos passos da licitação e deixar prevista a diligência, não vai atrapalhar nada. Não é isso, Tatiana? Perfeitamente, professor, exatamente isso. Antes da diligência do que perder tempo lá na frente com questionamento. Lá na frente, exatamente. Sim, por fim, é uma previsão que eles têm aliada mesmo à rotina de trabalho, né? Que a administração pública vai só ter vantagens e resguardar também quem está por trás desses processos. Né? Muito obrigada, pessoal, mais uma vez pelo conteúdo, por compartilhar todo o conhecimento de vocês conosco. Espero que a gente se veja em um próximo vídeo com mais conteúdos. A amostra será um deles.
Tá? Então, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês conosco hoje. Eu que agradeço mais uma vez o convite da Listar Digital e a parceria com vocês, professor Paulo e toda a equipe da Listar Digital em seu nome. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado, Tatiana. Prazer estar com vocês todos e espero que estejamos sendo úteis. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Espero que possamos nos ver em um próximo vídeo. Até mais!